Eu ia trazer algo pra vocês aqui hoje, mas aí eu acabei mudando de ideia. Isso é algo bem simples, né? O que tem nos caixões que tá indo lá pra Quimera? Os caixões das bruxas. E aí eu parei pra pensar melhor, né? A resposta é extremamente simples, chega a ser idiota. Catacumbas de bruxas vai ter o quê? Bruxas mortas. Mas eu não parei aqui, eu pensei um pouquinho mais e alguma coisa tá me perturbando. Vou precisar até da ajuda de vocês aqui hoje. O que todo mundo acredita que tem naqueles caixões são bruxas mortas, certo? E aí eu te pergunto, se tem bruxas mortas lá, por que elas estão em caixões, em vez de estar sob a influência da magia, do voodoo lá das bruxas, assim como os Stormtroopers do Thrawn tá? Por que elas não estão andando? Por que elas estão em caixões, é o que eu tô querendo dizer. O Thrawn mesmo disse, os números dele, ele tá no conflito ali, no momento, ele tá lutando com alguém e ele tá perdendo soldados, ele mesmo disse, os números dele tá diminuindo, ele tá perdendo homens, então ele reforça os zumbis na forma de bruxa, seria algo extremamente útil pro cara, mas ainda assim, as bruxas estão dentro dos caixões. Qual o sentido disso? Você tá conseguindo ver o problema aqui? Pensando um pouco mais, né? Eu cheguei à seguinte conclusão. Se o Thrawn tá perdendo gente em uma batalha secreta aí, isso significa provavelmente que aqueles zumbis lá são bem longe de serem invencíveis, né? Eles não são nem um pouco imortais. Eles morrem. E se eles morrem, isso significa provavelmente que tem ali um certo ponto na integridade física de uma pessoa em que ela não pode ser mais ressuscitada, com a ajuda da magia, pelo menos, né? Deve ter um estado ali de podridão, de degeneração, de decomposição, em que a pessoa tá permanentemente morta e nem bruxaria consegue ressuscitar essa pessoa. Se esse não fosse o caso, o Thrawn não tava perdendo gente. E é aqui que entra a tal das bruxas que tá nos caixões. Eu tô achando que aquelas bruxas lá, a gente viu lá no The Clone Wars o seguinte, lá nas árvores, né, das Irmãs da Noite, elas preservavam, elas guardavam as pessoas mortas em espécies de umas bolsas nas árvores lá, era uma coisa mó maluca. Eu acho que aquelas bolsas tinham um propósito de preservar o corpo da pessoa. Aqui, em Perídia, a gente não tem uma árvore sequer, o bagulho tá todo deserto, então aqui as bruxas, os corpos delas, elas se decompõem muito rápido. E aí o resultado disso são pessoas mortas, bruxas nas catacumbas, realmente, confirmado, mas bruxas num estado de decomposição tão avançado que as bruxarias simplesmente não funcionam nelas. E aqui que tá outro problema gigantesco. Se ali dentro daqueles caixões só tem ossos, né, que lá deve ser um ossuário praticamente, aquelas catacumbas. Se lá só tem osso, gente que não pode ser ressuscitado com bruxaria, por que as bruxas querem que o Thrawn leva isso de volta pra outra galáxia? Gente, o Thrawn não é frete de caixão ou funerária de bruxa pra ficar carregando bruxa pra lá e pra cá sem um motivo grande. Esse acordo que o Thrawn teve com as bruxas, ele não é só um acordo de frete, tem que ter algo muito maior aqui. E é aqui que vai entrar os Legends. Teve nos vídeos passados aí muita gente que pediu pra eu trazer um pouquinho o que acontece nos Legends, nos livros lá do Thrawn, e eu vou trazer algo aqui. Vocês vão sentir que é no filme do Thrawn que os Legends realmente vai entrar profundo ali. O que acontece é o seguinte, uma das primeiras coisas que o Thrawn faz nos Legends, uma das primeiras, ele procura um lugar chamado Monte Tentis, a estação Wayland, que chama. Ele vai nesse lugar, nessa montanha, e ele usa aquele lugar como uma estação. E esse lugar é interessante, é o seguinte, vou explicar. Lá dentro ele encontrou, número 1, um Jedi clonado, maluco, psicopata, chamado Joros. E a segunda coisa que ele encontrou lá foi equipamento de clonagem, cilindros de clonagem que chama. E o Thrawn usou esse lugar nos Legends para clonar funcionários para ele, várias coisas. E esse Joros, esse Jedi maluco, inclusive, clonou até mesmo o Luke Skywalker, pra vocês terem uma ideia. E aí você me pergunta, o que esse lugar tem a ver com o Thrawn aqui do canon? Eu te falo o seguinte, o Monte Tentis, vamos voltar no passado aqui, lá na série do Bad Batch, a gente viu o Monte Tentis lá, ele foi canonizado lá, a gente viu os Kaminoanos sendo levados pelo Império lá para aquele monte, ou seja, aqui no canon também, aquele lugar também tem um propósito de clonagem. E esse é um dos primeiros lugarzinhos lá que o Thrawn vai assim que ele chega na galáxia. Eu garanto isso pra vocês na hora que vocês estiver vendo no cinema lá. Se não for na segunda temporada da Ahsoka, eu acho que vai ser no cinema. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer, diretão no Monte Tentis. E é lá no Monte Tentis que ele consegue realmente ajudar as bruxas. Se as bruxas realmente só tem gente decomposta lá dentro daqueles caixões lá, né?
ossos, coisa do tipo, eles não podem ser ressuscitados com bruxaria, mas esses ossos podem ser clonados. Esse aqui é o verdadeiro acordo que o Thrawn tem com as bruxas. Não é simplesmente a funerária, não é transporte de caixão, não é um frete, mas sim a repopulação das bruxas. A gente sabe que dá pra fazer pelo método tradicional, né, que é o melhor, mais gostosinho, mas demora tempo demais. Qual a melhor forma de se repopular uma população, se não através de clonagem? As bruxas estão aqui, ó, um peido pra extinção. É isso que o Thrawn oferece pra elas, é uma clonagem, é salvar o povo delas. Mas deixa aí nos comentários, o que vocês acham sobre isso? Você ainda acha que as bruxas vão levantar a base da bruxaria, ou você acha que pode ser clonagem? O fato aqui, gente, é que a gente tem que acostumar com essa ideia de clonagem. Palpatine voltou com clonagem, lá no Mandaloriano teve clonagem também, então o Thrawn obviamente vai ter um pouquinho de clonagem ali no meio também, e o Monte Tentis era a chave dele nos Legends, e eu acho que vai ser a chave dele aqui no canon também. Mas se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.